prazer estar aqui mais uma vez para prestar contas do nosso trabalho e falar também desse momento decisivo que o país vai escolher agora, né? Novo presidente, ou a reeleição do atual presidente, também governador, ou a reeleição do atual governador e deputados federais, estaduais e senador. Pois é, prefeito, são vários assuntos que nós vamos conversar aqui no programa e eu começo para você falar sobre estradas rurais. É um assunto também que não é da agora, da administração do Falcão, que sempre vem, na época que as chuvas começam, falar de estradas rurais. E está próximo, né? Inclusive para hoje está prevendo aí um pouquinho de chuva aqui na cidade de Patos de Minas, 15 milímetros, e está bem próximo de começar a época de chuvas. E eu gostaria que o prefeito falasse como que está a situação das estradas rurais, em especial a estrada da Boa Sara. Eu gostaria que você falasse sobre estradas rurais para a gente começar o programa, prefeito. Ok. Bom, as estradas rurais, a gente fez uma terceirização da manutenção das estradas rurais e graças a Deus tem evoluído de forma muito satisfatória. Lá na região de Bom Sucesso, Santa Maria, Serra da Quina já tem um trabalho grande que foi feito. Na região também de Santana de Patos, Campo Alegre, trabalho também que já evoluiu muito. Agora no Arraial dos Afonsos ficou maravilhosa a estrada, ficou quase que o pessoal está entendendo até que já vai asfaltar a estrada de tão bom que ficou. E tem várias outras regiões, no entanto, que ainda não receberam esse serviço completo de não só patrolar, mas arrumar mesmo a estrada de forma que o serviço fique mais duradouro, né, digamos assim. A gente conseguiu fazer essa terceirização depois de levantar muito recurso através de muitas economias que foram feitas. E isso tem 2, 3 meses que começou. Nós passamos aí pelo auge da pandemia, por 2 enchentes seguidas, as maiores que a gente já teve, que mais impactaram famílias e residências. E tudo isso num primeiro ano de mandato, onde a gente estava reorganizando a prefeitura. Já foi feita a terceirização, já avançou bastante. Muito serviço ainda será feito, agora no mês de setembro, de outubro, novembro. A gente vai continuar trabalhando e eu quero deixar a população ciente de que nós estamos muito melhor estruturados do que no ano passado. Então, a gente deve ter um período de menos problemas aí, de mais tranquilidade. Ô Falcão, em relação à estrada de Boa Sara especificamente, o que você fala para nós? Estrada de Boa Sara, nós dividimos o município em 3 regiões. Uma região é a região de Santana de Patos, Campo Alegre, Paraíso, Vieiras, uma região bastante grande. A outra dos distritos de Pindaíbas, Major Porto, Ariado, até lá no Bom Sucesso. E a outra é a região onde está inserida a Boa Sara, Alagoas, Boa Sara, Curraleiro, até lá no Pilar. É uma das regiões da terceirização também. E tem uma empresa terceirizada para cada uma dessas regiões, além das equipes da própria prefeitura, que tem uma restrição de horário, é um pouco mais complicado, então a gente está dividindo essas frentes. Nós vamos chegar lá na estrada de Boa Sara, sim, a gente faz esse acompanhamento aí diário de quais estradas estão precisando de forma mais emergencial e a gente sabe que a de Boa Sara é uma delas. Ô Falcão, para a gente encerrar o assunto estradas rurais, no seu entendimento, quando as chuvas chegarem, o município vai estar bem atendido de uma forma geral? Porque sempre tem problemas na época da chuva, o transporte escolar, o transporte da produção do município, às vezes fica afetado por isso. Teve outras épocas aí que jogaram leite fora, enfim. Você acredita que vai chegar em bom estado daqui até o período de mais chuvas? A estrada de terra, ela não deixa de ser de terra. Dependendo da chuva, dependendo do que acontecer, a gente pode sim ter problema aqui e ali. O que o município vai fazer esse ano é ter condições de socorrer rapidamente, de resolver os problemas que eventualmente ocorram. Eu quero deixar muito claro que é agora que eu tenho 1 ano e 8 meses de trabalho. Eu preciso entregar o município muito melhor do que eu recebi. Eu tenho visto assim, muitas estradas que 10 anos sem passar uma máquina, 15 anos sem passar uma máquina. Isso é um relato que os próprios moradores passam para mim. Eu não estou aqui dando a minha opinião, é um fato. E no ano que vem, nesse mesmo período, a gente já vai ter evoluído muito mais ainda. E no último ano de governo, nem se fala. Mais ainda, a terceirização já vai ter passado por
praticamente todas as principais estradas e a gente vai ter deixado aí uma situação bem melhor. Para esse ano é possível sim dizer que a gente vai ter uma tranquilidade maior que no ano passado. Muito bem, são 9h14 em Patos de Minas. Nós estamos conversando com Luiz Eduardo Falcão, prefeito de Patos de Minas. Ô Falcão, o assunto agora, saúde. Nos últimos dias falaram novamente a questão do Hospital Regional de Patos de Minas. Inclusive o governador esteve aqui fazendo campanha em Patos de Minas e na data que aqui ele esteve, falou-se muito nessa questão de saúde, principalmente do Hospital Regional. Eu gostaria que você falasse sobre esse assunto, a situação do Hospital Regional. Sobre o Hospital Regional, primeiro aproveitar a audiência da Rádio Patos para esclarecer que a Prefeitura não administra o Hospital Regional. O Hospital Regional é administrado pelo governo do Estado, através da FEMIG, que é a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, que administra todos os hospitais regionais. O Hospital Regional ele vem com problemas há anos, né? A gente vira e mexe, vê alguma coisa na mídia, tem muitos anos que isso acontece, falta de médicos, demora nas cirurgias de alta complexidade, aí de fêmur quebrado, de quadril. Isso é uma das coisas que mais me incomoda no nosso município hoje. A nossa gestão, tenho muito orgulho de dizer, é a gestão que abriu a Santa Casa. Muita gente fala que sonhou com a Santa Casa, que queria, mas nós é que fizemos, nós é que conseguimos os 11 milhões de reais com o governo do Estado para comprar equipamentos para a Santa Casa, nós é que estamos mandando milhões e milhões de subvenção para lá, nós é que sentamos com o pessoal da FEPAM, com a diretoria da Associação Beneficente Dr. Paulo Borges, modelamos aquela OS, que aquilo é uma OS. Muita gente fala, OS na administração do Hospital Regional, isso não vai ser bom. A Santa Casa, por exemplo, é uma OS, que dá muito certo. Tem OS dando muito certo em Uberlândia também. Então isso é uma polêmica grande, porque realmente tem alguns lugares do Brasil onde houve problemas com OS. Mas em muitos outros funciona bem. É como o setor público como um todo tem problemas, inclusive de corrupção em muitos lugares no Brasil. A gente viu isso no Rio de Janeiro, viu isso em São Paulo. Tudo depende da forma que você implementa. O que eu acho que é importante deixar muito claro para a população, eu acho que é uma desonestidade muito grande o que tem sido feito, é dizer que o Hospital Regional vai ser fechado, vai ser privatizado, vai ser vendido, não vai atender mais a população pelo SUS. Isso é um completo absurdo. Eu, como prefeito, seria o primeiro a ficar indignado e a não aceitar uma situação dessa. Eu não administro o Hospital Regional, mas como prefeito eu jamais aceitaria. O hospital não vai ser vendido, ele não vai ser privatizado. Vai continuar tendo servidores públicos lá, vai continuar tendo a população atendida pelo SUS. O que está sendo discutido é simplesmente a mudança na gestão do hospital. Seria uma espécie de uma terceirização da gestão do Hospital Regional. O que permitiria, por exemplo, contratar médicos, que hoje o hospital não consegue contratar. Para quem não sabe, a FEMIG ela tem uma faixa salarial que é engessada para todos os médicos do estado. Seja lá no Vale do Mucuri, no Jequitinhonha, na Zona da Mata, ou no Hospital Regional aqui de Patos, o valor do plantão do médico é o mesmo. E o que ocorre aqui na nossa região? Aqui na nossa região os médicos ganham mais. Então toda hora o Hospital Regional está abrindo editais de contratação de médicos, mas os editais ficam vazios, porque os hospitais preferem ir, os médicos, aliás, preferem ir para Santa Casa, para o Hospital Vera Cruz, para o HNSF ou para outras cidades. Então, a organização social na gestão do Hospital Regional, ela retiraria um pouco desse engessamento para poder contratar médicos e aceleraria, sem dúvida, também a questão das cirurgias. Eu, particularmente, eu acho que a população não quer saber quem está administrando o Hospital Regional. A população quer fazer a cirurgia, quer ver a cirurgia da sua mãe acontecer, que está com o quadril quebrado, está com o fêmur quebrado, e desde que eu acompanho esse assunto de perto, desde lá de 2018, 2017, tem sempre mais de 100 pessoas na fila para fazer uma cirurgia dessa de quadril, de fêmur. Então o que a gente quer ver é as cirurgias acontecendo. Eu não quero saber quem está administrando. Eu quero é que tenha celeridade no funcionamento, eu quero é que tenha médicos na hora que precisa. Então, o que não der certo, eu vou ser o primeiro a cobrar, o primeiro a reclamar, o que eu acho que não dá para ficar do jeito que está. O jeito que está não está bom. O Hospital Regional tem ótimos funcionários, o que não está bom, que eu digo, é a falta de profissionais por conta dessa burocracia, não se consegue contratar médicos e não consegue dar vazão nesses procedimentos que estão represados aí, que estão todo mundo aguardando na fila.
Então, isso precisa melhorar. E uma forma de melhorar é retirando essa burocracia, é alterando a forma de fazer a gestão do hospital. Falcão, você é o presidente da AMAPAR, a Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Paranaíba, e esse assunto, saúde, é também discutido com os demais prefeitos da região, até porque Patos de Minas é a cidade polo da região e o hospital regional recebe muitos pacientes de cidades vizinhas também. Inclusive, esses dias teve a implantação do SAMU regional. Dentro da AMAPAR, com os demais prefeitos da região, o que vocês entendem que é melhor para a região também, não especificamente só para Patos, uma vez que o regional ele é do Estado? Exatamente. Faltou esse entendimento nos últimos anos e agora, felizmente, nós estamos tendo. Patos não participava da AMAPAR, não se envolvia nas discussões regionais, do hospital regional, das nossas estradas. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na prefeitura foi me reunir com os prefeitos da região, voltar a participar da AMAPAR, porque nós temos muitas pautas em comum, de estradas, de educação, de saúde, e Patos é a sede da macro-região de saúde, que tem 33 municípios. Patos de Minas tem o hospital regional sediado aqui, nós temos a superintendência de saúde. Então eu sentei com os prefeitos e falei, nós precisamos colocar a ampliação do hospital regional como prioridade e bater firme na tecla de que o governo do estado precisa ampliar o hospital regional. Não dá para ter um hospital regional com apenas 120 leitos para uma região com quase 800 mil habitantes, 33 municípios. Para vocês terem uma ideia, a Santa Casa, que a gente acabou de abrir há praticamente um ano, ela já tem quase que 120 leitos. Então um hospital antigo como o regional, já de muitos anos, eu até acho um absurdo que não tenham conseguido essa ampliação antes. Os representantes que nós tivemos nos últimos anos, muito próximos dos governadores que se sucederam aí, 3 mandatos seguidos, a gente tinha deputado estadual lá, tinha os políticos daqui, por que a gente não conseguiu ampliar o regional? Mais do que isso, como é que a gente perdeu a cardiologia em 2017? Onde estavam os nossos representantes? Como é que a gente, em 2019, passou a enviar os pacientes com câncer para Uberaba e Belo Horizonte? Onde estavam os nossos representantes? Essa é a reflexão que eu acho que a população precisa fazer, inclusive para as eleições desse ano. Será que tem gente realmente lutando pela saúde da população? Porque o que a gente está fazendo agora? Conseguimos unir os prefeitos e conseguimos, junto ao governador, 34 milhões de reais para fazer a ampliação do regional. Então essa é uma prova mais do que clara de que o hospital regional é uma bobagem dizer que ele vai ser privatizado, não vai atender a população. O governo do estado vai investir agora, o dinheiro já está no caixa da prefeitura de Patos, que é quem vai contratar a obra, 34 milhões de reais para ampliar o hospital regional. Então essa é uma grande conquista da AMAPAR, da nossa região, de Patos de Minas. Então, além de abrir a Santa Casa, a gente já conseguiu recurso para ampliar o hospital regional. Estamos reformando a UPA completamente pela primeira vez, abrindo novas UBSs na cidade, reformando as outras que não estão em condições. Tinham mais de 3 mil pessoas esperando uma cirurgia eletiva, alguns esperando até 10 anos, e a gente está zerando essas filas de cirurgias eletivas. Eu tenho 1 ano e 8 meses de trabalho, mas em 1 ano e 8 meses já deu para fazer muita coisa. Porém, dá para fazer muito mais, e é por isso que a gente está tão empenhado e estamos apoiando os candidatos que estamos, com muita confiança de que nós vamos trazer mais resultado. Porque não basta ser candidato, não basta falar que quer fazer. Tem gente até que teve a oportunidade de fazer e não fez. Então, a gente precisa de resultado. Em 1 ano e 8 meses, eu acho que a gente conseguiu trazer muito resultado. Falcão, recentemente você esteve junto aos vereadores falando do assunto Copasa de novo, né? Esse assunto Copasa, ele se arrasta em Patos de Minas também, e não é de agora. A que ponto está a situação Prefeitura-Copasa? O contrato com a Copasa, ele foi assinado em dezembro de 2008, quando a Copasa assumiu, ou deveria ter assumido, a coleta e o tratamento de esgoto, né? Nossa gestão é a primeira gestão que está tendo a coragem de enfrentar esse assunto de verdade, né? Esse assunto foi evitado até hoje, e na gestão passada, na prefeitura, inclusive, assinou-se um aditivo com a Copasa. Não só não fizeram nada em relação à Copasa, não brigaram com a Copasa, não cobraram os direitos dos moradores de Patos, como ainda assinaram um aditivo, empurrando problemas para frente, com descumprimento claro do contrato em vários sentidos. Então eu vejo assim, muita gente falando sobre o assunto, mas falta às vezes entender o problema por dentro.
saber o que realmente está acontecendo. Que o contrato está sendo descumprido, isso é um fato, só que ele foi tão mal feito que o descumprimento, às vezes, não justifica um rompimento, não dá para acabar com o contrato simplesmente porque tem alguns problemas. Então a gente trabalhou no seguinte sentido: depois que surgiu o novo marco regulatório do saneamento, no ano de 2020, portanto é bem recente, a situação mudou ali no segundo semestre do ano de 2020. Tudo que vinha sendo dito a respeito desse assunto mudou completamente no segundo semestre de 2020, que é quando eu estava sendo candidato. Então a nova lei federal foi aprovada e esses contratos de programa sem licitação, como foi o da Copasa aqui em Patos, eles estão considerados nulos pela Agência Reguladora de Saneamento e Esgoto de Minas Gerais, a ARSAI, como também pelo TJMG, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então é com muita tranquilidade que nós estamos formatando uma licitação e vamos contratar uma nova empresa. Então eu vejo algumas pessoas falando, mas cadê o rompimento? Não tem que falar em rompimento, porque o contrato está nulo. Nós vamos simplesmente contratar uma nova empresa. E eu estou tentando fazer isso da forma menos polêmica possível, porque o meu intuito não é fazer espetáculo, dar entrevista, chamar a imprensa, fazer vídeo para a rede social falando que eu estou rompendo. Eu estou dando uma informação para a população de que nós vamos fazer uma licitação, que é algo que não foi feito antes. Então, é assim que nós vamos resolver o problema. Eu já estive em Belo Horizonte pessoalmente com o novo presidente da Copasa, já disse a ele que não é interesse nosso continuar, por uma série de motivos, né? Nem precisa repisar essa situação aqui, falar que a recomposição asfáltica não é boa, que tem esgoto sendo jogado no rio, que a estação de tratamento de esgoto lá no Quebec é um absurdo, um desrespeito com a população de lá. Eu estou fazendo tudo o que é possível em 1 ano e 8 meses de trabalho. E tem gente que não conseguiu resolver o problema em anos e agora fica, mas até agora, por que não resolveu? Nós estamos resolvendo muito problema que foi criado lá atrás. A novela da UFO em Patos de Minas foi criada pelos que estavam aí, 10 anos de novela, nós estamos resolvendo. Quem destinou 4 milhões de reais para terminar as obras do campus da UFO, como relator do orçamento da educação lá em Belo Horizonte, foi o deputado federal Zé Vitor, mais os 15 milhões de reais do governo do estado que nós conseguimos. Então nós estamos aqui para conseguir resultado, não estamos aqui preocupado com o partido A ou o partido B, o comprovante de endereço do candidato, se é o grupo político A ou B que já apoiou candidatos de fora no passado, já apoiou o ex-prefeito de Uberaba, já apoiou Romeu Queiroz de patrocínio, e agora fica o pessoal que ama Patos de Minas, mas só aparece na época de eleição, né? Só aparece na época de eleição para amar Patos de Minas. Na hora de trabalhar mesmo parece que não ama, na hora de dar resultado parece que não ama. Fora da política também não ajuda ninguém. No auge aí da pandemia, não vi ninguém ajudando. Nas enchentes, não vi ninguém ajudando. Mas na época de eleição aparece querendo dar as cartas e dizer que tem que ser A ou B, que tem que ser do partido tal. Então a minha responsabilidade ela é muito maior. Eu preciso dar resultado desde janeiro do ano passado, quando eu entrei. E a gente não tinha esse deputado federal de Patos, que muita gente fala. Eu acho que tem que ter mesmo deputado federal de Patos. Seria uma maravilha, mas não tem. No ano passado não tinha. No primeiro semestre, no segundo. Nesse ano não tem. No ano que vem, mesmo que a gente tenha alguém eleito daqui de Patos, que mora em Patos, não vai trazer nenhuma verba para Patos no ano que vem, porque só coloca recurso para o orçamento de 2024. Então eu tenho 4 anos de prefeito e eu preciso trazer resultado. Eu vou ficar 3 anos justificando que não tem isso, não tem aquilo. Eu fui atrás mesmo e foi só do Zé Vitor 4 milhões de reais para terminar o campus da UFO e acabar com a novela. Estrada de Alagoas, 10 milhões de reais que ele viabilizou. Já assinei o contrato de repasse com a União, já foi publicado no Diário Oficial. Asfalto para Estrada de Alagoas, 10 milhões de reais. Escola nova para o Alto da Serra, 8 milhões de reais. Destinou também como relator do orçamento da educação. Verbas também para a pandemia, maquinário. Então eu tenho que ser grato, estou reconhecendo isso. Agora, é claro que o voto é livre, cada um vota em quem quiser, cada um decide. Eu acho até muito curioso algumas pessoas dizendo que é um absurdo uma coisa, é outra, porque eu apoio. Gente, o candidato que for bom vai ter voto. E a população é inteligente para fazer as suas escolhas. Eu estou sendo grato a quem trouxe resultado, nunca antes visto, inclusive. Nem quando a gente tinha um deputado federal de Patos que morava em Patos, não se trouxe tanto recurso como agora. Quero aproveitar que eu entrei nesse assunto
Em 1 ano e 8 meses de mandato lá na prefeitura, chegaram a Patos de Minas já mais de 70 milhões de reais e tem ainda mais de 50 milhões de reais para chegar, que já está garantido como recurso. Então são 120 milhões de reais para Patos de Minas em 1 ano e 8 meses de mandato. Isso é mais do que as 2 últimas gestões da prefeitura somadas. 1 ano e 8 meses, mais do que 8 anos. Então estou muito tranquilo a respeito dos resultados que nós estamos trazendo e eu estou apoiando candidatos, como a Ludmila, minha esposa, que é apoiada pelo governador também por conta dos resultados que ela poderá trazer. Imaginem só um prefeito de Patos de Minas com uma deputada lá em Belo Horizonte no pé do governador e um governador que nos atende, que é o governador que mais mandou recurso para Patos de Minas até hoje. Então é uma oportunidade que eu acho que nós não podemos perder. Estou muito tranquilo acerca das minhas escolhas, pensando sempre na população de Patos, não no partido A ou B, não no grupo político que só pensa na candidatura dos seus próprios candidatos ali. Às vezes parece que não pensa na cidade, pensa só em candidatura. Eu não estou pensando em candidatura, eu estou pensando em resultado para o povo de Patos. Ô Falcão, inclusive, daqui a pouco eu quero que você fale mais sobre política, e eu quero que você fale mais sobre o Senado, os deputados federais, os deputados estaduais. Eu gostaria que você falasse um pouco mais daqui a pouco. Mas ainda aqui dentro do assunto Copasa, a prefeitura, tem um valor de indenização para a Copasa. É a estrutura que a Copasa tem hoje, digamos, debaixo da terra, que são os canos, as redes de esgoto, enfim. Esse valor da indenização, quanto é e é por causa dessa estrutura? Exatamente. Essa é uma discussão longa, né? Porque a população questiona, eu mesmo questiono muito o que foi feito de fato de investimento. A Copasa alega que construiu a estação de tratamento de esgoto lá do Quebec, construiu mesmo, mas eu acho que aquela estação de tratamento de esgoto ela não foi finalizada adequadamente até hoje, porque existem algumas falhas técnicas ali, isso está até em um processo que o Ministério Público Federal entrou em relação a esse assunto, e aí é assunto para mais de metro. Mas o que ocorre? A ARSAI, a Agência Reguladora de Saneamento e Esgoto, ela é que arbitra o valor que a Copasa fez de investimento realmente em cada cidade. Então não vai ter muita discussão em relação a isso. E quem vai pagar essa outorga, digamos assim, não é o município de Patos. Nós estamos modelando uma licitação para que a empresa que venha a assumir o serviço aqui em Patos pague o valor para a Copasa sair. Então não é a prefeitura que vai pagar? Não é a prefeitura que vai pagar. Veja bem, nós vamos fazer uma concessão de 30 anos, provavelmente. É um serviço altamente lucrativo. Então, são milhões que a Copasa consegue receber todos os meses. Então, você multiplica esses milhões por 12 meses e depois por 30 anos. É muito dinheiro. Então, é muito natural que a nova concessão venha com um consórcio, com um grupo empresarial que vá fazer esse aporte aí, essa outorga, para que seja paga esse valor que vai ser arbitrado pela ARSAI. Não é a prefeitura que vai definir isso, não é o que a Copasa falar, é o que for arbitrado, é o que for verificado pela agência reguladora. Além disso, a gente espera também ter investimentos, fora a questão dessa outorga da Copasa para que ela seja retirada de Patos, investimentos e até também melhorar a questão dos valores. Bom, já são 9h36. Ô Falcão, mais um assunto aqui para depois a gente voltar a falar de política. Em relação à empresa Pássaro Branco, que é a empresa que faz o transporte público em Patos de Minas. E você apresentou um projeto de um chamado auxílio à empresa para que a passagem continue no valor de R$4. Eu gostaria que você explicasse com mais detalhes para que a população possa entender o que de fato é esse projeto do prefeito para a empresa Pássaro Branco. Bom, começo dizendo que não é um auxílio à empresa, é um auxílio à população. É uma questão social. Primeiro, Antônio César, dizer que o transporte público ele é uma política pública de mobilidade urbana. O transporte público ele vai muito além de contratar uma empresa para varrer as ruas, contratar uma empresa para fazer a coleta de lixo. As pessoas precisam se deslocar. As pessoas, para virem até aqui na Rádio Patos,
às vezes tem que pegar ônibus para vir aqui na CEMIL, que está aqui perto, tem que pegar ônibus todos os dias para ir, para voltar. Então é obrigação do poder público, isso está na lei, fornecer o transporte. Se é a empresa A ou B, não importa, tem que dar um jeito e tem que fornecer o transporte para a população. Eu não sei se o pessoal que está ouvindo a gente sabe disso, mas é uma outra situação que precisa ser esclarecida. O contrato com a Pássaro Branco, aliás, ele é de 2004. Então nós estamos com quase 20 anos de contrato. E ele foi renovado na última gestão, em 2019, na última gestão da prefeitura, foi renovado por 10 anos. 10 anos. Não fizeram uma nova licitação, resolveram renovar o contrato por 10 anos. Então, com todo respeito à empresa, com todo respeito a quem estava na prefeitura, eu não acho razoável. A concorrência que a população de Patos tanto pede, o momento certo de fazer essa concorrência seria na licitação. É ali que você tem a concorrência. Você abre o processo licitatório e aí você vai receber propostas de todas as empresas que vão oferecer menor preço, mais qualidade no serviço, mais ônibus. Mas a própria prefeitura, na gestão passada, renovou o contrato por 10 anos sem fazer licitação, aí fica muito difícil. Então eu entro na prefeitura com um contrato da Copasa em andamento, com um contrato da Pássaro Branco em andamento, e eu não posso simplesmente pela minha vontade sair rasgando contratos e mudando tudo. Nós estamos com coragem, com transparência, enfrentando os problemas. Como que nós estamos enfrentando o da Pássaro Branco? Vamos explicar o que você me perguntou. Primeiro que eu entrei já no meio da pandemia, mal sentei na cadeira, a Pássaro Branco já nos procurou na prefeitura dizendo, com a pandemia caiu demais o movimento, as empresas todas de ônibus Brasil e mundo afora estão em dificuldades. Depois o diesel praticamente dobrou de preço, e isso é um fato mesmo. Eu não estou na prefeitura para defender o interesse da Pássaro Branco, muito menos da Copasa, nem da Concerbras, nem da Limpebras, que são empresas que prestam serviço para o município. Eu estou na prefeitura para defender o interesse da população, que paga meu salário, e colocar o interesse público acima de tudo, jamais o interesse particular. Mas a gente tem que ter equilíbrio para tratar das situações. De fato, caiu muito o movimento durante a pandemia, óbvio, parou de ter aula, caiu realmente demais o movimento e, de fato, o preço do diesel aumentou bastante. Mesmo assim, nós seguramos no ano passado inteiro. Recebemos cobrança da Pássaro Branco toda semana, que não estava conseguindo nem manter o serviço da forma que estava, que muito menos melhorar o serviço, ampliar o serviço. E a gente disse que não ia ter aumento, e não teve aumento em 2021. Virou o ano, uma inflação de mais de 10%, o diesel continuou aumentando, e a gente viu os valores praticados pelas empresas em cidades de porte parecido com o de Patos, realmente R$ 5,00, R$ 4,50, e aqui estava em R$ 3,50 ainda. E a gente tem um contrato entre a empresa e a prefeitura que é muito antigo. Esse contrato você não encontra nem muitos detalhes sobre ele lá dentro da prefeitura, essa é a realidade. Então a gente buscou fazer com a maior isenção possível, com o maior equilíbrio possível, o que é justo. Então realmente teve um reajuste de 50 centavos e passou para R$ 4,00. Mais do que isso, eu acho que a população não pode pagar. Não podemos, porque a gente não estaria estimulando o pessoal a andar de ônibus, a gente estaria desestimulando. Então, essa política pública de mobilidade, ela é muito importante. Você precisa ter um ônibus que anda mais rápido, você precisa ter um valor acessível para a população, tem que ser fácil andar de ônibus. A vontade das pessoas não pode ser, eu quero comprar uma moto para mim, não, eu quero comprar um carro, não quero... A pessoa, no país desenvolvido, nos países desenvolvidos, as pessoas querem andar de ônibus e de trem porque é mais fácil, é mais cômodo, é barato. Então é isso que a gente tem que buscar. Nós temos um longo caminho, o trânsito de Patos, que vai ser totalmente revisto agora com o trabalho de que a gente contratou, um plano de ação de trânsito e transporte. Vamos fazer toda a análise do trânsito, que foi feita há muitos anos atrás, mas não aplicado. Nós vamos aplicar. Então tem a questão de pavimentação, o contrato com a empresa, enfim, são vários fatores. E aí, a empresa entrou na justiça contra a prefeitura, dizendo que o valor que está sendo
pago na passagem, o valor que a prefeitura também repassa em relação aos estudantes e aos idosos, não é suficiente para manter a operação. E a gente tem que resolver essa situação. Eu escolhi resolver essa situação, a gente teria duas maneiras de resolver essa situação. Ou fazer um subsídio para a empresa, passar um dinheiro para a empresa, que eu não acho correto, porque o valor do diesel, do combustível, ele altera mês a mês. O número de passageiros também varia mês a mês. Então o que a gente está fazendo, o que está propondo é uma tarifa social, para que o cidadão não pague mais do que R$4. Então nós vamos verificar mês a mês o movimento real da empresa, verificar mês a mês os custos da empresa, como por exemplo o combustível, e vamos complementar o valor da passagem para que o aumento não chegue no bolso da população. Então não se trata de ajudar a empresa, ajudar as pessoas. Tá certo, eu acho que ficou bem entendido agora, né? Porque era falado diferente às vezes essa situação, e você deixou bem claro aí. Pessoal perguntando aí, gente, sobre a Fátima Porto. A Fátima Porto já está em fase de licitação. A gente recebeu do governo do estado o valor de R$7 milhões, tem recursos também de economias que nós estamos fazendo na gestão, e a gente dividiu a obra de canalização em duas etapas para agilizar, e a gente já está em fase de licitação, vai sair sim no nosso governo, tem muita coisa bacana aí para acontecer ainda. PPP de iluminação pública, trocar tudo por LED, a cidade toda vai ser trocada por LED, reforçando os pontos falhos onde está faltando poste, atenção especial com as quadras, com as praças, zona rural, começa esse trabalho agora em dezembro, graças a Deus a gente vai ter a cidade e o visual transformado e vai ficar muito mais agradável frequentar os espaços públicos com a família de vocês, mais seguro inclusive. Eu gostaria que você tocasse aqui em dois pontos interessantes. Primeiro, sobre os voos Patos de Minas, inclusive você fez um vídeo aí para as redes sociais falando sobre a volta dos voos a Patos de Minas, né? Exatamente. Esse é um assunto que vem sendo debatido. Eu estava na associação comercial antes de ir para a prefeitura, né? Estava na presidência lá. E a gente corria muito atrás desses voos. Não porque, gente, voo não é coisa para rico, não. Muita gente fala assim, para que voo? Isso é só coisa para rico. Não é. Nenhuma cidade se desenvolve, nenhuma cidade gera riqueza, atrai novos investimentos sem uma logística facilitada. Uma cidade polo igual é Patos de Minas, a maior cidade do Alto Paranaíba e do Noroeste Mineiro, que agrega aí duas grandes regiões, né? Ela precisa ter voos regulares. Isso foi perseguido muito pela nossa gestão, desde quando nós entramos. Eu conversei muito com o governador sobre isso e ele falou, calma aí que eu vou fazer um programa de estímulo à aviação regional. Nós vamos fazer um incentivo para o combustível de aeronaves e, como contrapartida, nós vamos pedir às companhias aéreas para que retomem os voos para algumas cidades. E eu vou incluir Patos de Minas. Isso demorou o ano passado e a gente numa ansiedade grande para ver isso acontecer logo. E agora, finalmente, aconteceu. Então, o governo de Minas, junto com a Azul, anunciou que realmente Patos de Minas foi incluído no programa e já agora, em dezembro, voltam os voos terça, quinta e sábado para Belo Horizonte. Inicialmente, é claro que a gente quer que volte aquele voo para Campinas, né, para o aeroporto de Viracopos, porque acaba conectando Patos de Minas ao mundo, né? São Paulo é a porta de entrada de todos os investimentos que vêm de fora do país, inclusive. Mas já é um grande começo. A Azul estando aqui em Patos com uma aeronave ou outra, o modelo não importa nesse início, ela estando aqui começando as operações, retomando as operações, ela vai verificar a questão de demanda e vai certamente ampliar essas operações e nós estaremos em cima para garantir que tenhamos mais voos e que tenhamos aeronave maior. O que importa é que a gente colheu aí o primeiro grande fruto desse trabalho. Falcão, um outro assunto aqui que chega muito até nós aqui, inclusive o nosso diretor-presidente da Super Rádio Patos, doutor Milton, que mora lá no centro da cidade, sofre muito com ele, que barulho. Tanto carro quanto moto, principalmente as motos, barulho no centro da cidade. E agora algumas reclamações aqui que nos bairros também já está tendo muito esse incômodo de perturbação de sossego com as motos, veículos. A prefeitura tem como fazer alguma coisa de mais urgência relacionada a isso, Falcão? Esse é um problema também, que eu também fui do Conselho de Segurança Pública, fui presidente do Conselho de Segurança Pública
davam apoio lá à polícia militar, polícia civil, bombeiros, etc. E já vem de muitos anos. Quem pode fiscalizar as motocicletas, né, com essa questão de barulho, tem gente que altera ali a moto, que acaba fazendo mais barulho, a polícia militar pode fazer esse trabalho. Nós temos também os agentes de trânsito. Hoje nós só temos 6 agentes de trabalhando. Alguns estão afastados, outros de licença maternidade, enfim. Então a realidade é que nós não temos um grande efetivo para fazer esse trabalho. A gente precisa fazer uma parceria com a Polícia Militar, que já foi feita em vários momentos, desde que o nosso governo começou, algumas blitz educativas, alguns pontos de maior foco da polícia em parceria com o município, e a gente tem que continuar esse trabalho. Agora, muita coisa que as pessoas cobram da prefeitura, por exemplo, lixo. Ok, a prefeitura vai recolher o lixo, mas quem joga o lixo? É a população. Mesma coisa com as motos, a gente pode fiscalizar, mas quem pode evitar esse problema mesmo é a própria população, o entulho que as pessoas descartam em locais inadequados. Isso me incomoda demais. Ontem eu saí aqui pela ponte ali do Arco, passo demais por ali, e você percebe que num dia está muito limpo, mas no outro dia já está muito sujo. Parece que o pessoal acha que é um lixão. Nós vamos ter que, sei lá, criar uma fiscalização, porque já colocamos as caçambas lá, os contêineres para o pessoal, mas tem gente que passa e joga do lado de fora do contêiner, joga no chão do lado do contêiner, e acaba virando uma coisa assim que é muito feia para a nossa cidade, né? Então essa sujeira incomoda demais, mas vamos continuar o trabalho em parceria com a PM, sim. Faltando 10 minutos para as 10 da manhã, vamos voltar para o assunto política novamente, o Falcão. Muito se fala nessa questão de partes têm que se unir, ter representatividade no Estado, representatividade lá em Brasília como deputado federal. E você até já citou alguns pontos dessa questão de política, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a quantidade de candidatos, principalmente para estadual e os candidatos também a deputado federal de Patos de Minas, e sobre tudo que envolve nesse momento de reta final de campanha política. O nome do prefeito sai muito nos comentários aí, principalmente da imprensa. Isso é natural, em época de eleição aparece de tudo. Na minha eleição foi assim, principalmente na reta final, quando o pessoal viu que a gente ia ganhar a eleição. Nossa senhora, minha família começou a ser atacada, eu comecei a ser pessoalmente atacado, muita mentira acontecendo. E agora nós estamos vendo a mesma coisa na reta final da eleição. Todo dia tem disparo em massa aí, contratado por pessoas que a gente sabe quem que é, edição de vídeo contratada, né, colocando fotos da gente e inventando histórias sobre até meu casamento, sobre a minha família, e muita bobagem sendo dita, né, até sobre a Santa Casa, pessoas que nem participaram, não sabem nem o que está falando, fica trancado dentro de escritório, gente que só fica ali no cruzamento ali da Major Gotti com o Olegário Maciel, parece que não anda pela cidade, está bem por fora das coisas. Eu acho que para opinar precisa realmente viver a situação, e não basta só falar, né? Não basta só aparecer na época de eleição para falar bobagem, precisa viver os problemas. Eu disse aqui mais cedo, na época da enchente, alguém apareceu para ajudar? Esse pessoal que está fora da política, mas que quer voltar ou quer entrar na política, não ajuda a comunidade, é ausente. Na época da pandemia a mesma coisa. Então eu lamento muito isso aí. A Ludmila, minha esposa, candidata, é uma mulher religiosa, de uma origem humilde, mãe, é empreendedora, é advogada, está fazendo o trabalho dela de coração mesmo, fez um grande trabalho como primeira-dama e pode fazer muito mais porque tem o apoio do governador. Vamos falar sobre deputado estadual. Tem o apoio do governador e tem meu apoio. Então é uma oportunidade que Patos de Minas não pode perder. Ela vai ser a mais votada em Patos de Minas, mas precisa ganhar a eleição. Então eu acho que a escolha que a população tem que fazer nesse ano para deputado estadual é uma escolha muito simples. Só tem 2 candidatos que têm chance de ganhar a eleição, de ser eleito deputado estadual. Por todos os levantamentos que a gente tem e que vê por aí. É só a Ludmila e o doutor Eli. O doutor Eli é o candidato da coligação PT,
PCdoB e PV. É o candidato que foi adversário do governador Zema o tempo todo nessa legislatura. E do outro lado tem a Ludmilla, que tem o apoio do governador, tem o apoio do prefeito de Patos de Minas e está com gás, está com gana, com garra para ser realmente a representante de Patos de Minas, para a gente reverter as perdas que a gente teve nos últimos anos, na saúde inclusive. Perdemos a cardiologia em 2017, desde 2019 enviando os pacientes com câncer para Uberaba e Belo Horizonte. E aí, quem estava trabalhando pela saúde? Por que o hospital regional nunca foi ampliado antes, aí, nos últimos 20 anos, principalmente, essa necessidade tão grande? As cirurgias eletivas represadas, mais de 3 mil. Quem que fez esse trabalho? Somos nós que estamos buscando. E eu preciso da ajuda da Ludmilla, lá em Belo Horizonte, para isso. Ela é capacitada, está pronta para fazer esse trabalho. Então, sobre deputado estadual é isso. Federal... Ô Falcão, ainda dentro dos candidatos para a cadeira estadual, como que você vê? De todos que estão disputando, você apontou 2 como possibilidade de vencer. E os demais, como é que você vê esse grande número de pessoas disputando uma cadeira? Isso é a democracia, Antônio César. Eu vejo algumas pessoas com comentários muito equivocados, assim, que alguém teria que chegar e cortar as outras candidaturas e tinha que ter só uma, 2. Gente, todo mundo tem direito de ser candidato. Eu acho que é melhor para o eleitor, tem mais opções para escolher. Por tudo que a gente vê, as 2 campanhas disparadas aí com maior viabilidade é a da Ludmilla e do Dr. Eli. Então, uma opção que eu acho que a população tem que fazer. A eleição da Ludmilla, inclusive, é bem mais fácil que a do Dr. Eli. O Dr. Eli está numa chapa pesada. A Ludmilla está numa chapa aí para ser eleita com 30, 35 mil votos, que é a votação que os deputados estaduais do Podemos, que é o partido dela, foram eleitos lá em 2018. O Dr. Eli, na última, precisou, acho que de 60, uma votação bem mais alta. Então eu vejo com naturalidade. Eu acho que todo mundo tem direito de ser candidato, defender as suas ideias. A gente só precisa deixar as coisas mais claras e dizer o que cada um realmente defende. Tem gente que na hora da eleição quer ficar ali o candidato meio bagre ensaboado. Não, eu não sou desse lado, nem do outro. Não, isso aí, eu não acredito nisso, nem naquilo. Vamos sair de cima do muro, né? Tem que colocar a realidade para a população e ver o que realmente traz de resultado efetivo. Eu, por exemplo, penso que a população de Patos não precisa de um suposto desconto na consulta. Ela precisa de uma saúde que funcione, ela precisa de médico, precisa de fazer cirurgia lá na Santa Casa, lá no regional. Precisa de ter a cardiologia de volta, ter a oncologia de volta. A gente abriu a Santa Casa, vamos ampliar o hospital regional, vamos trazer a oncologia de volta, a cardiologia de volta lá para Santa Casa. Nós estamos atrás desses resultados grandes para a população de Patos. Falcão, o seu apoio também a um candidato a deputado federal que não tem domicílio eleitoral em Patos de Minas tem gerado também muitos comentários. Muitos, uma polêmica grande. Eu fico muito tranquilo. É Zé Vitor mesmo, eu apoio o Zé Vitor mesmo. Ele que trouxe resultado para Patos de Minas. Falei mais cedo aqui, não basta ser candidato. Tem gente que quer chegar na época da eleição, eu sou candidato, eu que sou de Patos, ok, mas no ano passado não tinha esse deputado, esse ano não tem, no ano que vem, ainda que tenha, não vai trazer recurso nenhum, porque só vai destinar recurso para 2024, e eu não posso perder tempo. A minha prioridade é a população de Patos e os resultados. E os resultados estão aí. Mais de 120 milhões para Patos de Minas em apenas 1 ano e 8 meses. Né? Nós temos retomada das obras do campus da UFO, nós temos Santa Casa já aberta, a Fátima Porto será feita, a PPP de iluminação pública, trocando tudo na zona urbana e na zona rural por LED. A gente tem a PPP de energia fotovoltaica para os prédios públicos também, regularização fundiária com escrituras para as pessoas, drenagem que nós vamos fazer na Caeté, São Geraldo, lá na Tomás de Aquino, as novas creches, os novos postos de saúde, né? Nós temos revitalização da Lagoinha, revitalização da Lagoa Grande, tem muita coisa sendo feita no município, fora o apoio que a gente deu nas enchentes, na pandemia, do lado da população, e políticos que eu vejo que nem apareceram nesses momentos. Agora, na época da eleição, aparecem dizendo que vão fazer tudo e que amam Patos de Minas e que vão resolver os problemas. Então a minha responsabilidade é grande. Eu tenho mais 2 anos e 4 meses como prefeito ainda. É importante ressaltar isso. Eu preciso continuar trazendo resultados. Então
É por isso que eu estou grato realmente a quem trouxe recursos e está do lado do presidente e do governador. Falcão, acabou. Obrigado por ter vindo mais uma vez aqui no nosso programa, né, por nos conceder esses esclarecimentos. A população tem dezenas de mensagens aqui, não tem como a gente abordar todas porque o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito, Antônio César. Eu sabia que essa uma horinha ia acabar sendo curta, porque tem assunto demais, tem polêmica demais. Nós estamos numa reta final de eleição, então tem de tudo, né? A gente recebe todo tipo de ataque, mas isso aí faz parte, o couro tá grosso, a gente já sabe como é que funciona. Eu só quero finalizar agradecendo a você, ao Wilton Queiroz, toda a equipe aqui da Rádio Patos, dizendo que a gente reconhece muito aqueles que já fizeram muito por Patos de Minas. Principalmente Dr. Dácio Pereira da Fonseca, Arlindo Porto, depois Antônio do Vale, depois Jarbas Cambraia. Nós tivemos 4 prefeitos em Patos de Minas que fizeram um trabalho fantástico, só que isso já tem muitos anos. Eu foco muito no que a gente está vivendo de uns 10 anos para cá. Então, a gente valoriza o que foi feito, mas a gente precisa olhar para frente, para o futuro e não para o passado.